Muita gente deixou nos comentários dos vídeos anteriores a minha opinião sobre a crise do coronavírus e sobre como essas coisas podem influenciar a sua vida de uma forma geral. Então esse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Você já deve ter percebido que o vídeo já começa um pouco diferente, não estou no meu cenário habitual, isso aqui é um fundo verde. Estou com esse fundo verde aqui justamente para poder utilizar o meu computador, né, o que meu fone denuncia um pouco que eu estou usando um computador. Por que eu estou usando um computador? Porque eu queria fazer uma apresentação de PowerPoint para poder ilustrar um pouco mais esse tema que é um pouco complexo e tem bastante dados, né? Então, já vou advertir, um PDF para essa apresentação vai estar na descrição. Todas as imagens, todos os dados utilizados, eles estão com as fontes linkadas, então você pode tanto clicar nas notas de rodapé quanto clicar nas imagens para acessar as fontes originais, até para uma atualização das informações. Então vamos iniciar. Um mundo pós-pandemia e os problemas significativos que nos aguardam. De uma forma geral, o que está acontecendo? A gente está vivendo uma pandemia bem interessante, porque ela tem suas peculiaridades, principalmente quando comparada com outras. Primeiro que o coronavírus ele é um vírus, de certa forma, debilitante e, de certa forma, bem contagioso. Não como outros vírus que a gente já viu por aí, mas ele está na região preocupante. E uma coisa muito interessante, eu vou até habilitar aqui por um minutinho o meu laser, o meu apontador a laser, isso aqui é bem interessante. Uma coisa que a gente percebe aqui é o número total de menções na mídia que #coronavírus teve, de 2,1 bilhões de menções em relação ao coronavírus, que é uma atenção midiática que nenhuma das outras doenças, de uma forma geral, já teve na história. Isso se transforma o coronavírus numa situação, num caso bastante peculiar. As reações jurídicas e mercadológicas são evidentes, né? Vocês já sabem delas. Choque de oferta, ou seja, empresas fecharam, não estão produzindo. Choque de demanda, empresas fecharam, não estão comprando. E você, com essa quarentena, está ficando em casa comprando menos, já que você não tem tanta perspectiva de futuro. As pessoas estão poupando recursos, evitando gastar dinheiro. Então, esses choques, eles são naturais, né? O que faz essa crise do coronavírus ser um pouco diferente das demais? Primeira coisa, simetria nas reações. O mundo inteiro entrou em sudden stop. O mundo inteiro declarou quarentena de uma forma bem geral e bem simultânea, dadas as suas devidas proporções. Isso significa que o mundo inteiro parou, né? E isso gera algumas dinâmicas peculiares e novas, que é de que, por exemplo, a Apple operou alguns dias sem poder produzir, porque os seus fornecedores chineses estavam fechados com a quarentena na China e não estavam importando também insumos para a produção de chips, para a Apple poder comprar esses chips e produzir alguns computadores. Então, nesse sentido, a produção mundial meio que ficou prejudicada, foi bastante afetada. A gente também tem a assimetria nos impactos, né? Ou seja, uma coisa que é importante a gente perceber é que se você pegar a perda de valor em termos absolutos das 3 maiores empresas aéreas dos Estados Unidos, isso não dá o tanto que a Amazon ganhou de valor com essa crise multiplicado por 10. Então, assim, é uma assimetria de impacto muito grande. A gente tem setores que estão sendo extremamente prejudicados e alguns setores que estão se beneficiando com a crise, dado o seu modelo de negócios. Bom, e fundamentalmente também, essa crise é uma crise que a gente fala de crise de liquidez, né? Então, o que é liquidez e por que liquidez é diferente de insolvência? Vamos devagar. A crise de 2008 foi uma crise de insolvência. Essa crise, por enquanto, se mostra uma crise de liquidez. Então, insolvência, de uma forma simples, é quando você não tem dinheiro para honrar os seus compromissos de qualquer forma. E liquidez é quando você não tem dinheiro para honrar seus compromissos de curto prazo, agora, mas se tiver como ampliar o prazo de pagamento desse compromisso, você vai ter esse dinheiro, né? Então você tem condições de pagamento da sua dívida, você só não tem como pagá-la agora. Pensa na seguinte situação, né? Você tem uma dívida com um banco e você tem um apartamento que você aluga. Então, a pessoa que está alugando o apartamento de você está te pagando ali uns R$2.000 por mês, e esses R$2.000 você usa para pagar o banco todos os meses. E aí, de repente, passa um projeto de lei, vinga-se uma nova lei de que a pessoa que alugou o seu apartamento não tem que pagar mais o aluguel até o fim da quarentena. Depois ela efetua os pagamentos corrigidos. Basicamente, se o dinheiro que você utilizava para pagar sua dívida no banco era esse e ele sumiu, você está ilíquido. Não quer dizer que você está insolvente. Por quê? Porque você tem condição no futuro de quitar a dívida e honrar seus compromissos. Porque você tem recebíveis no futuro. Mas no presente, você não tem caixa para poder honrar seus compromissos. Isso é um problema de liquidez. Se você simplesmente perde o seu inquilino e aí você não tem mais fonte de renda, aí você vai ficar insolvente. Porque você não tem o que a gente chama de fluxo de caixa futuro, ou seja, receber dinheiro no futuro para poder quitar essa dívida. Então, o fluxo de caixa das empresas ele é muito importante. Os negócios vigentes não foram desenhados para ficar tanto tempo sem receita, sem geração de caixa. Isso gera uma necessidade de infusão de capital de giro. Vamos entender o seguinte.
seguinte, né? As empresas não foram desenhadas para ficar tanto tempo sem receber dinheiro, né? Os modelos de negócio mais tradicionais eles operam com uma coisa que chama capital de giro, que é um dinheiro que fica dentro da empresa justamente para honrar compromisso de curto prazo, que é pagar fornecedor. Se a empresa não forma caixa, esse capital de giro, esse estoque de dinheiro que fica lá para poder girar a empresa, ele vai sendo consumido até ele zerar, e aí ela não tem mais dinheiro para poder pagar os salários no mês seguinte e pagar os fornecedores no mês seguinte e continuar operando. Ela fica ilíquida. Quer dizer que ela perdeu a estrutura produtiva de poder produzir no futuro e honrar esse compromisso no futuro? Não. Ela só precisa de injeção de liquidez. Então ela pode pegar um dinheiro emprestado ali, cobrir o problema de liquidez e resolver. Só que essa escassez de liquidez, ela está sendo um pouco geral. Então todas as empresas estão tendo uma certa escassez de liquidez. Isso faz com que os prêmios de riscos dos ativos aumentem. Por quê? Porque está todo mundo pegando dinheiro emprestado ao mesmo tempo, o risco de calote aumenta, primeiramente, né? Há um risco de calote, já que, de uma forma generalizada, é uma crise de liquidez não prevista, então, ok, se a crise passar e as empresas se recuperarem sua produção, recuperarem a atividade, era só uma crise de liquidez, passou, beleza. Se a crise não passar e o problema da liquidez persistir, eventualmente eles se transformam num problema de insolvência e as pessoas não vão conseguir honrar os compromissos, vão ter que calotear a dívida. Então, isso aumenta os prêmios de risco, né? Porque o risco aumenta. Naturalmente, a gente espera que os credores dessas empresas exijam mais juros, mais taxas de juros nos seus empréstimos para essas empresas. Um desses credores pode ser o governo, e o governo eventualmente acaba tentando diminuir os custos de capital desses endividamentos, ou seja, forçar as taxas de juros para baixo, para a economia conseguir se financiar essa liquidez, mesmo com os seus problemas, né? A questão aqui é que o governo, apesar de conseguir forçar taxas de juros menores com políticas monetárias expansionistas, geralmente os prêmios de risco, quando eles aumentam, eles compensam as reduções dos custos de capital providas das injeções de liquidez dos bancos centrais, né? Então, naturalmente, você espera que fique caro para empresas pegarem dinheiro emprestado, porque elas não são o governo, né? Então, o governo consegue abaixar suas alíquotas de taxa de juros até um determinado patamar, mas essa diminuição não é absurdamente refletida nas empresas, de uma certa forma. A quarta questão é o problema da permissividade, ou seja, basicamente o mercado está permissivo com fluxos de caixa negativo. As empresas estão perdendo dinheiro e o mercado está olhando para isso e achando ok, né? O que está acontecendo? Então, empresas que não geram caixa atualmente, mas investem em geração de caixa futuro, ou seja, num ambiente normal, são consideradas empresas mais arriscadas de se investir, de se emprestar dinheiro porque se o investimento dela der errado, ela vai ficar insolvente, ela vai perder muito dinheiro e não vai conseguir honrar seus compromissos de dívida. Essas empresas apreciaram quando comparadas às empresas que possuem geralmente um fluxo de caixa sólido e são consideradas empresas defensivas e seguras para se investir. Basicamente por quê? Porque, ok, estamos vivendo uma crise de liquidez. Então as empresas que precisam de liquidez, né, de caixa, de giro, não tem giro, não estão conseguindo funcionar, não estão gerando lucro, estão gerando prejuízos não planejados, não previstos. Em contrapartida, empresas que estão investindo em lucro no futuro, estão gerando uma estrutura, estão investindo em estrutura hoje para gerar produção no futuro e lucro no futuro, estão apreciando porque elas já estavam planejando operar em prejuízo mesmo. Só que isso significa que o mercado está sendo mais permissivo para fluxo de caixa negativo. Só que só apenas para um grupo seleto de empresas, não é para todo mundo. Então a gente vai comparar aqui, por exemplo, a Nasdaq 100 com a Russell 2000. Né? Então a Nasdaq 100 ela é um indicador de mercado acionário para 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq. O Russell 2000 já é um indicador de bolsa de valores do mercado acionário para as companhias consideradas microcaps e small caps. Então o que é isso? Vamos devagar. Basicamente pensa o seguinte, traduzindo, se grandes empresas apreciarem na bolsa de valores, e geralmente quando empresas apreciam na bolsa de valores é porque elas estão sendo alvo de investidores, seja porque elas estão gerando mais lucro, seja porque elas estão com projeção de gerar mais lucro no futuro. As 100 maiores empresas da bolsa de valores americana, Nasdaq, elas estão valorizando, elas estão apreciando. Ao passo que hoje, o Nasdaq tem níveis maiores do que ele tinha antes da crise estourar nos Estados Unidos, né? Então, esses dados aqui são dados dessa semana, brevemente antes daquele bust que teve sexta-feira, quinta-feira, do VIX subir drasticamente, né? Então, teve uma forte queda aí nas bolsas mundiais, temendo uma nova onda do coronavírus, mas antes disso, a Nasdaq sim já estava performando melhor do que ela performava antes da crise. Enquanto a Russell 2000 também está performando bem, ela melhorou muito desde da sua forte queda, mas ela ainda não está melhor do que antes da crise começar, então ela não recuperou perfeitamente, né? Então aqui a gente percebe que o mercado está mais permissivo com fluxo de caixa negativo, por quê? Porque essas empresas elas não melhoraram. A
a quarentena continua, a crise continua, as pessoas continuam sem comprar, os prejuízos persistem, mas a gente não está melhor. Os Estados Unidos não estão desempenhando uma economia. A economia dos Estados Unidos não está melhor do que aquele finalzinho de fevereiro, comecinho de março, apesar de que a Nasdaq sempre está precificando justamente isso, né? Como se essas empresas estivessem performando melhor do que elas estavam performando antes, o que não é verdade. E você percebe isso, por exemplo, na Russell 2000. As pessoas não estão achando que as empresas da Russell 2000 estão performando melhor do que elas estavam performando antes da crise estourar. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, você percebe que elas estão muito otimistas, mesmo com uma crise grave, e isso também é esquisito, né? Por que esquisito? Porque há uma desconexão com a realidade. Então, por exemplo, isso aqui é a projeção da taxa de desemprego dos Estados Unidos. Então, a gente fecha abril ali com 14,7%, fechamos maio com 3,3%. Então vamos jogar para cima mesmo, para ser pessimista, os Estados Unidos está enfrentando ali seus 15% de desemprego, enquanto antes da crise ele estava operando em 3%, 4%. Como que uma Nasdaq 100 performa melhor com os Estados Unidos com 15% de desemprego do que com ele a 4% de desemprego? Sabe, é uma desconexão com a realidade. A gente tem a economia encolhendo fortemente, né? Então, por exemplo, a economia encolhendo com a taxa de crescimento do PIB americano ali fechando a menos 5%, encolhendo 5%, e a Nasdaq performando já acima do que ela performava antes. Então, há uma desconexão com a realidade. Você vê que o S&P 500, que é outro indicador de bolsa de valores de 500 empresas ali, tanto da Bolsa de Nova York quanto da Nasdaq, ela já está performando quase também o mesmo nível que antes da crise, né? Então, assim, antes da crise ela estava aqui em cima, agora ela está nessa reta preta de 320 pontos. É completamente esquisito essa situação. É uma situação bem estranha, né? Então, assim, o mercado está otimista mesmo com 15% de desemprego, mesmo com projeções do PIB encolher 1/5 nos Estados Unidos. Então, o que o mercado está fazendo? O que o mercado tá, que tá na cabeça desse povo de perceber otimismo nisso tudo, né? Então isso é muito esquisito, de uma forma geral, né? Não tá, os índices que representam a Bolsa de Valores americana, a grosso modo, não representam a tragédia que está acontecendo no mundo afora, nas economias afora, né? Inclusive na economia americana. Então, o que está acontecendo aqui? Não sei, né? Uma das justificativas que a gente tem para essa valorização do mercado acionário, para esse otimismo no mercado acionário, é a ideia de que uma ação representa fluxos de caixa futuros, ou seja, a capacidade dessa empresa gerar lucro no futuro. Existe uma perspectiva de que o Covid-19 é temporário e no longo prazo representa apenas um susto. Logo, não afeta os fluxos de caixa das empresas a longo prazo somente se essas empresas não quebrarem. Então, se empresas não quebrarem, 2 anos ruins ali no fluxo de caixa de uma empresa grande não significam nada. E isso faz sentido para a Nasdaq 100 estar performando tão bem quanto ela está. E a Russell 2000 está performando de uma forma inferior, né? Ou seja, vinga-se o buy and hold, né? Que é uma estratégia basicamente para você comprar e segurar investimentos no longo prazo, na perspectiva que no longo prazo, em tese, as empresas de uma forma geral geram valor. Então você vai ganhar dinheiro se você comprar e segurar. Se essas empresas não quebrarem no meio do caminho. Por isso que a gente consegue imaginar que a Nasdaq 100 ele tá melhor do que a Russell 2000, nesse sentido de que a Nasdaq 100 compreende empresas de grande porte. Mas a gente vê ainda uma onda de otimismo nas duas séries, o que é esquisito. Tudo bem, mas ainda assim essa justificativa aqui ela é plausível. Então a gente vai trabalhar um pouco de mercado de dívida. Porque qual que é a diferença do mercado acionário para o mercado de dívidas, né? Primeiro, o que é o mercado de dívida? O mercado de dívida é um mercado que vende títulos de dívida. Contempla-se mercado de dívida, por exemplo, tanto dívidas governamentais, que é o que a gente chama de livres de risco, porque o governo nunca, pelo menos, né, é esperado que governos não dão calote, fundamentalmente por uma razão. Eles têm a impressora. Então, se tudo der errado e o governo quebrar e ele não tiver dinheiro para honrar os compromissos que ele criou, ele imprime e paga. Então, é o que a gente chama de livre de risco. A taxa de juros que o governo cobra, então, é a taxa livre de risco. Dentro desse mercado de dívidas também a gente tem as dívidas que a gente chama de high yield, né? Essas dívidas high yield são títulos de risco alto, com alguma inadimplência, né? Ou expostas a eventos adversos, mas que oferecem rendimentos mais altos justamente por isso, né, do que os títulos do governo, que são os livres de risco. Então são títulos de dívida de empresas, por exemplo. A gente tem esse índice, que é um índice acompanhado pela Barclays, para avaliar os prêmios exigidos pelos investidores para, em vez de comprar um título do governo federal, um título livre de risco, comprar um título high yield. Então,
E a gente chama isso de spread, né? Então o que é esse spread que esses investidores estavam pedindo antes dessa onda de medo da segunda onda do coronavírus, né? Eles estavam pedindo 5,51% a mais do que a taxa livre de risco. Ou seja, se você compra um título do Tesouro Nacional e ele te paga, por exemplo, 2%, os investidores querem que as empresas arriscadas, que é a dívida dessas empresas, pague 7,51%. 5,51% a mais. Isso é um spread. Isso é o prêmio de risco exigido pelos investidores para comprar os títulos high yield. Então isso aqui está sugerindo que os investidores demandam um spread de 5,51% além da taxa livre de risco para tomarem uma dívida mais arriscada, né? Agora esse número está entre 6,5%, mas a conclusão que a gente tira desse valor continua bastante similar. Que é o quê? Né? Primeiro, só a título de ilustração, isso aqui é uma ETF. Basicamente um ETF é um Exchange Traded Fund, né? É um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação. A grosso modo, estou tentando simplificar tudo aqui. Então isso aqui é um fundo de investimentos negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação. E esse fundo é o quê? O que é um fundo de investimentos? Né? Quando várias pessoas diferentes se juntam, enfiam dinheiro num cara só, falam assim, meu querido, você vai investir pra gente, beleza? Então a gente tá te dando vários dinheiros e você pega esses dinheiros e monta uma carteira de investimentos e distribui os rendimentos entre os acionistas, né? Entre os acionistas não, né? Entre as pessoas que deram dinheiro para esse fundo performar. Ele também tira ali, ele cobra uma taxinha de administração, de gestão, de meta ali, fala, ok, eu monto essa carteira, o objetivo é a gente dar para vocês 10% de rendimento ao ano, mas eu vou tirar 1% pôr no meu bolso porque eu não trabalho de graça. Isso é um fundo. E a ETF é basicamente um fundo que você pode negociar ali em bolsa de valor. Enfim, esse fundo aqui, ele tem uma carteira ostensiva em títulos high yield, né? Em títulos arriscados de dívida de empresas. E a gente, como eu falei, a gente está vivendo uma crise de liquidez, empresas estão precisando de dinheiro emprestado, elas estão tomando muito dinheiro emprestado e, naturalmente, o mercado está ficando mais arriscado e estão tendo mais calotes. Mas, porém, entretanto, quanto todavia, esse fundo performou negativamente apenas 1%. Ou seja, um fundo que tem várias dívidas empresariais arriscadíssimas performou menos 1% só, né? Numa das maiores crises de liquidez. Ou seja, empresas não estão conseguindo, não está tendo perspectiva de que essas empresas consigam pagar essas dívidas. Essas dívidas, em tese, deveriam estar depreciando muito, ou seja, virando junk, virando títulos lixo, ou seja, títulos que provavelmente não vão ser pagos, mas um fundo de investimento que tem esses títulos não está falido. É isso que está acontecendo, ele está performando, assim, tendo em vista que estamos numa crise, menos 1% é nada. Com esse 5,51 aqui, recapitulando, então, com esse 5,51 aqui, que foi para 6,5 recentemente, mas está na margem, está dentro da conclusão, a gente consegue determinar o que é o default esperado para essas pessoas que estão comprando esses títulos arriscados. O que é default? Default é inadimplência. Então, se o cara não pagar a dívida, default, beleza? Então, a taxa de default esperada, ela pode ser calculada com essa conta de padeiro aqui, basicamente, é uma aproximação bem tosca, mas que tem suporte estatístico nela, né? Tem embasamento estatístico e econométrico nela. Então, basicamente, o Waltman, que é esse cara aqui, que é um professor da New York University, ele estimou um modelo de previsão para os defaults usando dados de 1940 até 2019 e o modelinho de regressão dele tirou esses parâmetros, né? Para quem entende econometria, tudo que eu falei aqui fez sentido. Eu sei que a maioria não entendeu, então confia em mim. É o máximo que eu posso fazer para explicar. Mas enfim, ele basicamente tá falando pra gente que, olha, dado o comportamento das inadimplências entre 1940 e 2019, a taxa de inadimplência costuma seguir esse comportamento aqui, que é o quê? Menos 3,15 mais 1,28 multiplicando o spread exigido pelos investidores para adquirir esses títulos de high yield. Então, como o spread é 5,51, a gente só substitui aqui na equaçãozinha, agora virou matemática de ensino fundamental, tá tranquilo. A gente substitui na equaçãozinha, ó, uma multiplicação e uma subtração. O resultado é uma inadimplência de 3,9% ali na média, né? Então, os investidores estão esperando uma inadimplência de 3,9%. O que eu quero perguntar aqui é o quão realista é essa expectativa, né? Por quê? Porque na dívida arriscada típica, o default médio histórico é de 3,3%. Então, 3% das dívidas contratadas default. 3% das dívidas em média, ficam inadimplentes, não são pagas. Ano passado, o default realizado foi de 2,87% num bull market. Ou seja, num ano em que a economia estava bombando, 2,87% das pessoas não honraram as dívidas, né? Não pagaram suas dívidas, né? E as pessoas o mercado está me sinalizando que vai ter uma inadimplência de 3,9% numa situação em que a gente está com 15% de desemprego na economia americana, uma retração do PIB de 5% para uma projeções para 1/5, a gente vai ter uma inadimplência só de 3,9%, 3,9%? Assim, agora, tudo bem,
esse número aqui subiu para 6,5 agora, então a gente pode fingir que essa conta aqui vai dar sei lá, uns 5, 6%, mas assim, ainda assim, é muito baixo. 4, 5, 6% é muito baixo, né? A título de curiosidade, a inadimplência no auge da crise de 2008 ali era 13%, 14%, né? Então, assim, a gente está vivendo uma situação extremamente símil, mas com expectativas muito mais otimistas. O que está acontecendo? Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem essa projeção ali de 3,9% de inadimplência. O default rate, né, a taxa o TTM da default rate, estava a 5% no final de maio, né? Uma vez a cada semana, um grande varejista americano pediu falência. E aqui a gente não tem aquela justificativa das ações, é como eu falei, né? No pior cenário, ou seja, se der problema pra caramba, a dívida vira pó. A dívida não é paga. No melhor dos cenários, ou seja, se tudo der certo, você recebe valor de face. Não tem como precificar errado isso daqui. Então, assim, alguma coisa muito esquisita tá acontecendo. E aí a gente pode chegar mais a fundo nessa coisa muito esquisita. Então, aqui a gente tem dois títulos da dívida, beleza? Uma dívida é da Azul. Ou seja, o que é essa dívida? É a Azul virando falando assim pro mercado. Mercado, preciso de grana. Quem quer me dar? Pago tantos % ao mês, né? Te dou tanto de juros pra me dar grana. Vocês aceitam? A Delta Airlines é uma empresa americana que fez a mesma coisa. Então a gente tem aqui o comportamento da dívida da Azul para vencimento em 2024. E aqui a gente tem o título da Delta para vencimento em 2022. Olha que comportamento engraçado, né? Assim, gente, isso aqui é uma empresa aérea. A empresa aérea não tá funcionando, tá? O mundo tá fechado, o mundo não está viajando de avião. Estamos numa pandemia. Então, naturalmente, o que a gente percebe? O título da dívida da Azul começou a ser negociada a preços normais e despencou ali para casa dos 30 centavos no dólar, 30 cents no dólar. Agora ele está em 47,50. Né? Você pode pensar que houve uma depreciação absurda de um título da dívida da Azul. Isso significa que há uma perspectiva de que o risco desse papel aumentou absurdamente. Ou seja, a Azul não vai me pagar se eu der dinheiro para ela. Não vou ficar com esse papel na mão. É suicídio. Né? É perder dinheiro, é rasgar a nota. Não quero. Então as pessoas não estão querendo comprar Azul, linha aérea brasileira. Agora, olha a Delta Airlines, que curioso. A Delta Airlines também teve a mesma projeção, demorou bem mais para ter um bust, para cair. A Azul já despencou em março, na hora que teve ali os soprinhos do coronavírus afetando o mundo, a Azul despencou. A Delta quis dar uma despencada, voltou e despencou só lá para maio, tá? Só lá para maio. Maio ela despenca e ela não despenca igual a Azul, que vai de 100 para 40 centavos no dólar, para 30 centavos no dólar. Ela vai para 80, fica suave, sobe de novo e está em 93,45. Ou seja, as pessoas estão com perspectiva de que a Delta vai honrar os compromissos. Gente, são empresas diferentes, mas do mesmo setor. Então, assim, por que para a Azul a gente tem uma perspectiva tão negativa, enquanto para a Delta a gente tem uma perspectiva tão positiva de honrar compromissos, né? O que essas empresas têm de diferente? Fiz uma piadoca aqui. Elas são separadas por um FED. O que é o FED? É o Banco Central Americano. É o Federal Reserve. A gente aqui no Brasil é o Bacen, ou Banco Central. Então elas são separadas por um FED. Então, basicamente, o que as pessoas estão colocando na conta aqui nessa Delta é que o governo americano vai fazer um bailout, né? O que é um bailout? É um resgate. Bailout é uma injeção de liquidez. Injeção de liquidez, entende-se por injeção de liquidez? Um termo fofo para as pessoas não entenderem que ok, a gente está pegando o seu dinheiro e vamos dar para empresas, beleza? Então eles estão dando dinheiro de pagador de imposto para empresas, então é resgatar empresas falidas ou em processo de falência, dando dinheiro para elas, para que elas possam pagar as dívidas, conseguir honrar com os compromissos de curto prazo. Aqui eu coloquei, título de curiosidade, 3 bailouts aqui em ordem cronológica. Então em 71, o da Lockheed Martin, que foi de 600 milhões de dólares, 673,3 milhões de dólares. O da Chrysler, em 1980, já escalou para 1,5 bi. E aí a gente tem uma escalada maravilhosa que foi o bailout da crise de 2008, só para o setor financeiro, porque o setor automobilístico recebeu outros 30 bi, mas o setor financeiro sozinho ainda tem 700 bi em dólar, cara. Então assim, você vê que isso aqui escala de uma forma extremamente preocupante. O bailout que a gente está vivendo hoje, então, da Delta, é um bailout diferente, é um bailout que eu acho que não tem tanto precedente histórico assim, porque ele está sendo feito via Banco Central e não Tesouro. Então, em vez do Tesouro Nacional
virar e falar, olha, pega dinheiro de pagador de imposto e dá para essas empresas, quem tá fazendo isso é o Banco Central falando, não se preocupe, empresas, eu, Banco Central, comprarei seus títulos de dívida caso dê caquinha no final das contas. Então, basicamente, essa onda de otimismo, essa precificação esquisita que eu basicamente demonstrei que tá rolando nos Estados Unidos, ela se deve a dois fatores fundamentais. Um vem em 23 de março e o outro no dia 9 de abril. Então, em 23 de março, nesses 2 dias, o Fed, né, o Banco Central Americano, ele fez algumas declarações bastante preocupantes. Pelo menos para mim, né? O mercado adorou, mas para mim são preocupantes. Que é o quê? Vou injetar liquidez nos mercados. Vou comprar títulos lixo privados, ou seja, títulos de dívida arriscadíssimos, para injetar liquidez. Então, as empresas, em vez de elas demandarem um bailout direto, explícito, né? Tesouro Nacional, por favor, me dê dinheiro. Adoro quando o governo chama a gente de tesouro, né? Piadinha. Então, em vez das empresas demandarem o resgate explícito, governo, pegue dinheiro do seu orçamento e me dê, elas estão pegando um bailout implícito. É uma promessa de intervenção do Fed nos mercados de crédito com expansão de créditos e aquisição de dívidas. O Fed está emprestando dinheiro e comprando dívidas corporativas de maior grau de risco. Um bailout implícito. Com o anúncio de aquisição de dívidas privadas, o Fed incentiva agentes privados a financiarem as empresas que necessitam de liquidez, porque ele está arcando com parte desse risco. Então, tudo bem, né? O Fed o Banco Central está servindo de garantia para esses credores de que, se der caquinha, temos o Fed, tá tudo bem. Então, essas empresas que, em caso contrário, iriam pegar um resgate do Tesouro Nacional, né, iam lá no Tesouro pedir dinheiro, elas estão negando o dinheiro do Tesouro e levantando dívida. Né? A própria Boeing tinha pedido 60 bi em bailout, em resgate, conseguiu levantar 25 bi em dívida. Então, era uma empresa falida, que estava pedindo resgate na porta de joelhos pro governo, por favor, me dê 60 bilhões, virou pro mercado e falou, eu quero 25 bi, eu vou falir, alguém quer me dar? E um tanto de gente apareceu dando. A empresa tava falindo. Loucura. Delta Airlines, que é a que a gente estava vendo mais cedo, ou seja, a linha aérea da Delta, a empresa aérea americana, ela também levantou dívida de 3 bilhões. A pergunta que eu quero fazer é, o que vai acontecer se houver uma segunda onda? Ou seja, já teve o medo da segunda onda e agora, e as bolsas começaram a derreter. O mundo sangrou, vermelhinho ali na tela de todo mundo estava operando ação, né? Os títulos da dívida começaram a ficar mais arriscados, os spreads aumentaram já, mas ainda assim estão muito otimistas. Então, o que vai acontecer se a segunda onda vier? O que vai acontecer se a demanda não reestruturar, se as pessoas não voltarem a gastar, consumir, que nem elas consumiam antes da crise? Se os choques da crise forem mais graves do que a gente está precificando, do que a gente está achando que eles estão sendo? Se a recuperação não vier e os comportamentos das pessoas não se alterarem, continuarem reclusas, continuarem segurando, poupando mais do que consumindo. Então, assim, as empresas estão achando que a demanda delas vai voltar no futuro e vai ficar tudo bem. Pode ser que não aconteça. E o pior, e se esses agentes forem buscar esses recursos com o Fed e esses recursos não aparecerem? Boom, né, basicamente. Boom, apenas boom. Né? Tem até um caso desse similar com uma empresa de cinema. A AMC, gente, eu nunca achei que eu fosse ver isso na minha carreira. A AMC, uma cadeia de cinemas, talvez a cadeia de cinemas mais preeminente do mundo. Cinema, ninguém tá indo no cinema agora. Não tem cinema, o cinema acabou. A empresa alavancada, ela foi lá, saiu no mercado com bonde depois desse anúncio no Fed, dizendo o seguinte, olha, eu quero emitir, eu preciso levantar $500 milhão. Com esse $500 milhão, se tudo correr bem, colocando esse dinheiro para dentro, eu acho que eu duro até o Thanksgiving. Se o comportamento do consumidor voltar até o Thanksgiving e todo mundo começar a ir no cinema, aí tudo bem, eu vou ter sobrevivido. Se não, muito obrigado pelo seu $500 milhão, mas eu vou ter que pedir Chapter 11 e me reestruturar e fazer uma organização judicial, mesmo com esse $500 milhão. E esse deal saiu, e ela emitiu a 11,5 depois desse anúncio do Fed. É inacreditável. Quais são os problemas de se resgatar essas empresas, né? Porque, o mercado está precificando bem esses resgates, né? O mercado está falando, a gente vai ser resgatado. Essas empresas vão ser resgatadas, seja explicitamente com o dinheiro do Tesouro Nacional, seja implicitamente com essas intervenções do Banco Central, mas isso gera problemas ainda assim, né? Então, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Não dá para a economia quebrar, falências acontecerem e o governo só ir lá resgatar as empresas e depois fica tudo bem. Obviamente não fica tudo bem. Então, quais são os problemas de um bailout, né? A primeira deles é que é uma realocação regressiva. Então, bailouts, essencialmente, eles são transferências de recursos meu e seu para empresas gigantes, para grandes empresas, grandes corporações. Estamos pegando dinheiro de pobre e enfiando em grande empresa, gente. É isso, né? Não tem muito o que falar. O segundo problema, que é um problema mais delicado, é o que? Ancoragem de expectativa. Ou seja, bailout ancora as expectativas dos resgatados de que sempre vai ter resgate em caso de necessidade. Então, você está falando pro cara, olha, faça a cagada que for, faça seus investimentos arriscados que for. Se eles derem dinheiro, ou seja, se lucrarem bem,
bem, você vai ficar com todo o lucro. Só que se der errado e você tiver que tomar prejuízo, não se preocupa que eu, governo, arco com prejuízo. Você está premiando negligência e imprudência. Acabou, entendeu? É literalmente falar pro negócio dar errado. O terceiro problema, que é um problema mais delicado, é a perpetuidade da ineficiência. Então, seguinte, não é porque falência tem consequências ruins, vai gerar demissões, vai gerar desemprego, a economia vai encolher, vai ter um período ruim, que são intrinsecamente ruins. Crises não são boas nem ruins, elas são necessárias. Então, assim, as crises, elas são como a seleção natural para a biologia, né? Como que, segundo Darwin, como que é feita a evolução das espécies? E agora, de novo, sou economista, não sou biólogo. Já tô usando entrar numa área que eu não tenho expertise para fazer uma analogia para ver se vocês entendem o que eu quero dizer. Espero não falar bobagem, mas vamos lá. Como que Darwin fala que é a evolução das espécies? Então, as espécies estão lá na natureza, suaves, e nesse período de bonança, de tranquilidade, em que nada está acontecendo, acontecem mutações nessas espécies. Então, algumas espécies começam a desenvolver algumas características e outras não, né? Então, assim, um pescocinho de uma girafa que nasce, ele fica um pouco mais longuinho por mutação, algumas girafas ficam mais altas, outras mais baixas, enfim. De repente, vem, por exemplo, uma seca que só as árvores altas passam a ter folhas, e a vegetação rasteira vai pro saco. A vegetação rasteira não existe mais. Então, as girafas ali que, no azar, eram mais baixas do que a média, tinham genética para serem um pouco mais baixas, com um pescocinho um pouco mais curto, elas vão morrer de fome. Enquanto as girafas que, né, ali aleatoriamente mutaram e desenvolveram um pescoço mais alongado, elas vão conseguir pegar comida e vão sobreviver. A crise é a mesma coisa, gente. Empresas estão em constante mutação aleatória, em constantes mutações aleatórias, desenvolvendo inovações. E aí vem uma seleção natural de fora, que é uma crise que vai selecionar as empresas que devem continuar vivendo e que não devem continuar vivendo. De forma que as empresas que continuarem vivendo vão ser mais eficientes. Então, você precisa de crise para evoluir o mercado. O mercado evolui com crise, porque as empresas inovam, aprendem formas mais eficientes, geram mais riqueza do que antes e o resultado final é sempre positivo. Resgatar empresas que deveriam falir significa premiar a estupidez e impedir que o recurso de empresas ineficientes, ineficazes e estúpidas sejam realocadas por empresas mais eficientes. É isso. É você ficar gastando mão de obra com a empresa que está desperdiçando água, com a empresa que está desperdiçando recursos, rasgando dinheiro e se exploda, não gera riqueza suficiente, em vez de alocar esses recursos para empresas eficientes, que vão aprender a usar esses recursos melhor, fazer mais com menos. A crise seleciona esse pessoal, e você impedir que empresas, né, fracassem numa crise é perpetuar a ineficiência. Então, todas as empresas que foram resgatadas não têm incentivo a ser eficientes, é porque elas têm o governo dando seguro. Outra coisa, né, é que bailout é uma injustiça locativa. Então, se a gente resgata essas empresas, né, a decisão do alvo do bailout, ela é utilitarista. Então, assim, por que grandes empresas merecem bailout e as outras não? A gente tem duas respostas para isso, né? Ou é lobby, porque grandes empresas têm grandes poderes e conseguem, né, comprar bons políticos, ou é utilitarismo, né? Ou seja, uma grande empresa ali tem 2.000 trabalhadores, então vou salvar ela que eu salvo 2.000 trabalhadores, em vez de salvar uma pequena empresa que tem só 10. Tá, ok, você tá querendo sacrificar menos pessoas, mas por que essa é uma decisão justa, né? Aqui a gente tem justamente aquela situação, o dilema do monotrilho, né? Ok, tá, mas por onde você vai passar esse monotrilho? Vai ser em cima de uma pessoa ou em cima de 5? Por que 5 valem mais que uma? Que métrica tá sendo utilizada aqui? E agora, outros problemas do bailout, que é a parte mais preocupante, que é a parte que eu mais preocupa, que mais me preocupa, que é o cobertor curto que a gente está vivendo hoje e vai refletir pra gente lá na frente, que é o cenário brasileiro e mundial, o problema do cobertor curto. Então, primeira coisa, a gente tá mais pobre, tá? Claro que isso vai depender naturalmente da duração desse choque, né, dessa crise. Quanto tempo as empresas vão ficar fechadas? Quantas empresas vão falir? Quanto das máquinas, da estrutura produtiva vai depreciar e ter que ser reposta? Porque se muito tempo durar nessa crise, se essa crise durar muito tempo, por exemplo, isso aqui é o nível de utilização da capacidade instalada, né? A gente está utilizando aqui uma capacidade instalada pífia, né? A média histórica ali é 80% da capacidade instalada. As fábricas, elas operam com ociosidade. Agora, elas estão simplesmente operando com uma ociosidade bem tosca, né? Queda brusca aqui na ociosidade das fábricas. A utilização da capacidade instalada está lá no chão. Qual que é o problema disso aqui, gente? Calma lá. A gente está utilizando pouco maquinário. Ao longo do tempo, essas máquinas depreciam. E se uma indústria tem o desejo de operar em 80% da capacidade instalada,
instalada e ela tá vendo que ela tá operando agora a 60%, ela não vai repor. Por quê? Porque, eu tenho que operar 80%, mas eu tô a 60%, significa que eu tenho mais máquina do que eu preciso. Então deixa eu depreciar, eu não compro mais máquina. E isso significa o quê? Que a estrutura de oferta da economia fica prejudicada. As empresas vão conseguir ofertar menos produtos do que elas ofertavam antes. E a gente vai ficar, então, concomitantemente mais pobre. Porque por uma mesma demanda de recursos, a gente vai ter menos empresas ofertando, né? Sem contar, por exemplo, o PIB, que tá desastroso, né? A produção industrial, desastrosa, né? A legenda aqui é que essa azul aqui é para 2020, né? E o resto aqui são projeções de 2020 para frente. Então, o que importa pra gente aqui é essa linha azul, que é o que tá acontecendo agora. Então, assim, estamos mais pobres e o quão mais pobre estamos vai depender basicamente do quanto tempo vai durar, quanto da nossa capacidade produtiva vai depreciar e quanto de capacidade instalada vai desaparecer, né? Se essa crise durar pouco tempo e as empresas reestruturarem a produção para os níveis anteriores, show de bola. Se não, a gente vai ter um choque de oferta redutivo que vai basicamente gerar algumas consequências. Além de tudo, isso aqui no mundo inteiro está acontecendo, que é o quê? Política fiscal expansionista. As economias estão ruindo e o governo está gastando mais. A situação emergencial levou à ampliação dos gastos públicos e, consequentemente, ao aumento da dívida. Isso aqui é extremamente preocupante, porque todos os países do mundo, de forma simultânea, estão se endividando mais. A gente tinha aqui isso aqui é o resultado primário do governo central. A gente já está num déficit bem consistente. Então, a gente já segue com períodos de déficit. Tínhamos consertado ali 18 para 19 grande parte do problema, né? Metade do problema, e agora ele só vai despencar de novo. Voltaremos a ter dívida aumentando em vez de encolhendo. Isso é um problema. Por que dívida é um problema? Vamos lá. Primeira coisa, dívida bruta do governo federal, né? A gente está aqui atualmente a 86% do PIB já. A gente tinha uma projeção para 84,9% dados base do mês passado, então significa que entre abril e maio a gente gastou mais do que esperado, do que o planejado, do que as expectativas ancoravam. E a gente já tem uma previsão de que em 2026 100% do PIB de dívida, né? Então, por que isso é um problema, gente? Porque dívida não é geração de riqueza, né? Se você tem uma casa e você recebe R$2.000 por mês e você aumentar o tanto de gasto que você tem por mês com cartão de crédito, você não está melhor de vida. Você está trocando vida futura por vida presente. Então a gente está basicamente sacrificando os nossos filhos para poder não morrer agora na praia. É o que a gente está fazendo. E isso é um problema muito grande porque o Brasil já não tem uma estrutura de dívida saudável. Alguns países do mundo têm uma estrutura de dívida saudável, vão se endividar bastante com o coronavírus para resolver o problema, né? Para ajudar a dar uma alavancada na economia e dar uma respirada aí no curto prazo, para simplesmente tudo não quebrar, enquanto outros países não têm essa capacidade, né? Então eles estão incorrendo em dívida e isso vai gerar problemas graves que eu vou discutir daqui a pouquinho. Mas assim, nossa dívida está aumentando muito. Estamos sacrificando o futuro para não morrer na praia no presente. E isso é perigoso, porque uma hora essa conta chega para todo mundo. Uma hora a fatura do cartão de crédito vence, você tem que pagar. O governo tem algumas formas de pagar essa dívida, né? Ou seja com orçamento, que é o que ele se atém a quanto ele recebe, corta gasto e, claro, quanto mais essa massa de dívida aumentar, mais gasto tem que cortar. Ou seja, por enquanto, a gente pode começar cortando o cafezinho, né, da tarde. Depois a gente vai ter que começar a cortar todo o horário de lanche dos funcionários. Depois a gente vai ter que cortar um SUS, vai ter que cortar um Bolsa Família inteiro para poder pagar a dívida. Essa é via orçamento. A gente pode pagar a dívida com mais dívida. Isso é um problema, isso é rolagem, né? A gente pode ficar rolando pro futuro. Uma hora isso é insustentável, né? Por quê? Porque à medida que você vai rolando dívida, você vai se tornando um devedor mais arriscado, suas alíquotas costumam subir. É igual pagar cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito com outro cartão de crédito, né? As pessoas não vão ficar emprestando dinheiro infinito para você sem exigir mais prêmios, né? E uma hora você se tropeça nos seus juros que estão cada vez maiores. Então, também é problemático. E o outro jeito é imprime e paga, que vai gerar inflação pra caramba. Então não tem uma forma de arrancar esse esparadrapo dessa ferida, esse esparadrapo sujo, esse band-aid sujo dessa ferida, sem arrancar vários pelos, né? E doer pra caramba. Não tem como. Vai machucar. Outra coisa que tá acontecendo é a política monetária expansionista, né? Ou seja, as taxas de juros, lembra do que eu falei? Lá no comecinho da nossa apresentação aqui, que acontece, né? Como várias empresas estão demandando liquidez, os prêmios de risco aumentam. Então o governo naturalmente tenta intervir, forçando as taxas de juros para baixar. Como que o governo faz isso? Ele compra títulos públicos ali, por exemplo, tem títulos públicos no mercado. O que é um título público? Um título público é um papel que fala, te pago R$1.000 em 2022. E hoje ele vale 900. Os R$100 de diferença é juros. Se o Banco Central compra títulos públicos, ele está diminuindo a quantidade de títulos no mercado, mas é para a mesma demanda. Ou seja, as pessoas continuam demandando o mesmo tanto que elas demandavam de títulos antes, né? De dinheiro ali para investir. Então, o preço desse título aumenta. Em vez de ele valer 900, agora ele vale
950 e os juros desse título caiu, ele vai para, em vez de ser 100 reais, é 50. Então, os juros caiu, a taxa de juros encolhe. A questão aqui é que, ok, a taxa de juros corrente desses títulos vigentes no mercado, elas seguem abaixo. Só que o Tesouro Nacional tá incorrendo em gasto, em dívida. Então, o que a gente tem? A gente tem o cenário do quê? Taxas de juros encolhendo, enquanto o governo se endividando. É realista a capacidade de se endividar mais com taxas de juros cada vez menores? Claro que não. Se você ficar aparecendo no Bradesco pedindo uns 500 reais emprestado, a cada 500 reais a mais que você pedir emprestado, a taxa de juros negociada com o banco vai subir 1%. Então, assim, a gente está se endividando mais a taxas menores. Tesouro está encontrando dificuldades para vender seus títulos no mercado. Ou seja, cada vez mais que o governo se endivida, mais as pessoas têm menos esperança de que o Tesouro vai ter capacidade de pagar os títulos de longo prazo e o Tesouro não consegue se financiar. Então, apesar da taxa de juros estar baixa porque os títulos vigentes estão negociados a esse preço, a gente prejudica basicamente a capitalização do Tesouro Nacional. Então, uma hora, isso aqui vai parar de ser uma opção viável. Dívida vai parar de ser uma opção viável, né? Isso aqui, essa taxa de 3%, meta, né? Claro que isso aqui não é executada, é a meta, a gente sempre tenta deixar a taxa efetiva na taxa meta. Isso aqui não vai ser mais viável. Então, um dos dois vai ter que ou cair ou subir. E provavelmente isso aqui vai disparar para cima. E se isso aqui dispara para cima, a gente vai ter outros problemas lá na frente que eu vou falar no próximo slide. Então, basicamente, em mensagem pouco habitual, o Tesouro abriu o jogo e reconheceu que está encontrando dificuldade para vender seus títulos no mercado. A equipe comandada pelo Mansueto Almeida advertiu que nenhum governo tem capacidade de se endividar infinitamente e controlar a inflação simultaneamente. Ainda que em tese um governo possa ofertar quantos títulos quiser, ele só poderá emitir se tiver alguém que os compre. Então, preocupante. Né? Preocupante apenas. Então, quais são os problemas de tudo isso que eu falei? Né? Primeiramente, a coisa que mais clica na cabeça é a dominância fiscal. O que é a dominância fiscal? É quando a estrutura do governo está tão endividado que ele não consegue mais manter essas taxas de juros aqui. Ó. Ele não consegue mais controlar isso daqui. Isso aqui fica descontrolado. Vai disparar para cima. Então, o Banco Central não tem mais autonomia de fazer política monetária, a dívida está galopante e, basicamente, toda a taxa de juros sobe porque a gente não tem mais autonomia para fazer essa... O Banco Central não tem mais autonomia para poder fazer esses juros permanecerem baixos, né? Ele não consegue mais manipular o mercado, porque toda a margem de manipulação de mercado do Banco Central para alterar a taxa de juros é gasto para financiar o governo. E se o governo fica cada vez mais endividado, ele vai ter que pagar mais juros para se endividar, né? Então, basicamente, esse tipo de coisa aqui vai disparar para cima. Crises fiscais, né? A gente pode esperar, talvez, crises fiscais no mundo como um todo. Né, vários governos se endividando, como muita gente está pegando dinheiro emprestado, ou seja, competição por recursos poupados, e esses recursos poupados em tese não aumentaram, as taxas de juros vão subir no mundo inteiro, né, assim, a gente vai ter problemas de taxa de juros no mundo inteiro. Com problemas de taxa de juros aumentando, a rolagem das dívidas fica prejudicada, né, porque, o que é rolar uma dívida? Né? De certa forma é o seguinte, pensa o seguinte, você tem 200 reais de dívida, você pega 200 conto emprestado no Bradesco, né, para, sei lá, comprar alguma coisa, para comprar um micro-ondas, e você não tem esse dinheiro. Aí, você negocia com o Bradesco o seguinte, olha, velho, a gente vai pagar aqui ano que vem esses 200 reais, beleza? E ao longo desse período eu te pago os juros. Então você vai pagando por mês no Bradesco os juros, até sobrar no vencimento só o principal, só os 200 conto que estava devendo. Você chega lá na frente e não tem esses 200 reais. Então o que você faz? Você pega 200 reais emprestado no Itaú, paga o Bradesco e segue pagando juros pro Itaú. Você nunca quita a dívida e vai rolando. Só que você pegou emprestado no Bradesco as taxas de juros de mercado daquela época. E agora você vai pegar emprestado no Itaú as taxas de juros do Itaú, né, negociadas nessa época. Então, se as taxas de juros explodem para cima no meio do caminho, antes você fazia o título negociado a 3%, agora está a 8%, 16%, 20%, 25%. Então, sua capacidade de continuar pagando esses juros fica prejudicada. Então, ou você paga o principal, ou você paga o principal. Porque você não tem como mais contrair mais dívida. Então, dívidas descontroladas, problemas de rolagem, podem haver insolvências, isso aqui é mais para questão, né, de empresas, né, como vocês viram o caso da indústria de cinema, como mostrei aqui o caso da indústria de cinema. Então, assim, se a crise for um pouco mais grave do que a gente está prevendo e algumas empresas começarem a quebrar, quebra todo mundo, né? A questão aqui é que não são todos os governos que são também inabaláveis à falência. A gente tem o caso da Grécia, né, que não tem autonomia de moeda. Então, se ela não pode imprimir grana e pagar, ela tem que ser austera, ela tem que ter austeridade fiscal. Se ela não tiver, ela quebra, e é isso mesmo. Se ela quebrar, qual que é o problema de quebrar, cara? O problema do governo quebrar é que o governo ele tem título de dívida. Quem empresta pro governo, esse aqui é o caso grego, tá? Quem empresta pro governo são bancos. Os bancos pegam o seu dinheiro. Se essas pessoas entendessem perfeitamente como que funciona a reserva fracionária, elas iam ficar muito boladas e iam pra rua começar a quebrar as coisas. Por que acontece? Você bota seu dinheiro no banco, você tem R$1.000 no banco. Esses R$1.000 não estão lá. O que tá lá, tipo, que é seu, guardado, é 25% desses R$1.000. Só.
O resto foi emprestado. E grande parte disso foi emprestada para o governo federal. Se o governo federal não cumprir com as exigências de título, né, com essas dívidas e pagar esses bancos que emprestaram dinheiro, o que some não é o dinheiro do banco, é o seu. Então, se o banco quebra, você quebra junto, porque seu dinheiro sumiu, seu dinheiro já era. Então, aqui na Grécia, o que aconteceu, por exemplo, é que teve um evento em que a Grécia simplesmente virou, o governo grego simplesmente virou e falou, olha, a gente vai pagar 50% do principal, a gente não vai pagar a dívida cheia. Então, sumiu o dinheiro sumiu. Então, insolvências é um problema grave, né? Se o primeiro caso que calotear, né, o primeiro caso de calote leva a primeira falência, e aí a primeira falência leva a falência de todo mundo, né? Porque tá todo mundo com a dívida com todo mundo. Então, assim, em 2008, quando a Lehman Brothers faliu, começa. O negócio começa assim, vai todo mundo atrás. Então a gente tá tendo essa competição de recursos poupados que vai elevar, tem uma tendência de elevar as taxas de juros mundiais. E é aquilo, né? Essa inflação aqui, ela tá naquela perspectiva de que, ok, né? Tá todo mundo com dívida, né? A taxa de juros aumentando, pagamentos de principal vão ser feitos, muito provavelmente vão ser feitos via impressão. Não consigo ver... Eu sou muito cético quanto à austeridade fiscal, porque eu truco muito que político vai conseguir estabelecer medidas de austeridade fiscal, né? Não é muito, eles não têm incentivos para, não vejo essa perspectiva, é muito difícil, né? Por quê? Porque democracia funciona assim, né? Daqui a 4 anos vai ter um governo novo, a crise vai estourar na mão desse cara, então eu vou gastar quanto eu quiser e dane-se a austeridade, vão incorrer em dívida e o governo futuro se vira aí, entendeu? Isso aí é problema de Brasil do futuro, não vai ser na minha mão que vou estourar, eu vou ser lembrado como um político fera, como um político bom, um cara que fez muitas coisas boas. Então você tem aí, por exemplo, vários exemplos disso, tipo Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, fez todo o desenvolvimento do Brasil estruturado em dívida, hoje a gente paga até hoje. Sacrificou um futuro pesado, né? Gerou problemas no futuro de dívida, né? Vulgo dominância fiscal ali da década de 80 e 90 ali, que teve hiperinflação, tudo isso começa com os grandes montantes de dívida contraídos. Então, assim, é como o sistema tem incentivo para funcionar, né? A gente tem agora, o último caso mais recente desse tipo de coisa por exemplo, o governo Lula, com a grande alavancagem de dívida. Fez muitas coisas boas com essa dívida? Fez, pode ter feito, não julgo os méritos das coisas que foram feitas. A questão aqui ok, contraiu-se muita dívida, tá sacrificando muito o futuro para ser lembrado como um bom político. Funciona, mas a gente vai pagar o preço. Então, assim, isso aqui pode acontecer. E eu quero que vocês percebam que tá tudo com uma interrogação, né? Porque o bem da verdade é que o futuro é muito incerto. Eu não sou mãe de Ná para saber o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, né? Então, assim, são todas possibilidades. A única que não tá com interrogação é a dominância fiscal, porque meio que é o cenário que já tá acontecendo. É o que a gente vive, pelo menos no Brasil hoje, é isso aqui. Vai estourar daqui a pouco. O resto é a gente aqui fazendo epifanias. Por esse vídeo é isso. Eu espero que dê tudo certo. Tô torcendo para que dê tudo certo, mas tô muito preocupado. O tempo é um recurso escasso. Muito obrigado pelo seu.